Olá, minhas queridas, tudo bem? Eu sou a Marcelários e hoje eu estou aqui para trazer para vocês um pouquinho sobre o capítulo 16 desse livro de Atos dos Apóstolos, um livro tão lindo, um livro tão maravilhoso que fala sobre os primeiros passos da igreja primitiva, como foi a questão das perseguições e tudo mais. E no capítulo 16 nós temos aqui as viagens, algumas das viagens missionárias de Paulo, Silas, Timóteo também já aparece aqui no capítulo 16 e tantas outras pérolas aqui. Ele fala muito forte ao nosso coração sobre alguns tipos de conversões, né? Nós temos aqui um personagem tão lindo que é o personagem de Lídia, nós temos também aqui o carcereiro e tantas outras coisas que Paulo e Silas, juntamente com Timóteo, não é tão citado, mas Timóteo também está aqui nesse capítulo, mas coisas tão lindas que ele fez. Então eu convido você a ficar até o final desse vídeo aqui comigo, depois você escreve nos comentários aqui como que essa palavra edificou a sua vida e o seu coração. Esteja mais com a gente. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, Projetos Mulheres de Joelhos, embaixo aqui tem um sininho, né? Ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, venha conosco no nosso grupo de WhatsApp. Vamos crescer, vamos propagar esse evangelho do Senhor a todas as criaturas. Como eu sempre digo e continuo a dizer, você pode ser um rio de fonte de águas vivas do Senhor na vida de outras pessoas, e através de você o Senhor quer fazer uma grande obra. Então esteja conosco também um pouquinho mais junto, amém? O versículo 16, ele começa falando de algumas das viagens, né, de Paulo e Silas ali, algumas viagens missionárias. Ele começa assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era um grego. Olha o versículo 2. Os irmãos de Listras e de Icônia davam bom testemunho dele. Amados, isso aqui trouxe ao meu coração, assim, as pessoas que me cercam, as pessoas que vivem comigo, se fossem perguntadas a ela quem seria, quem sou eu, o que elas diriam? Aqui deixa bem claro pra gente que as pessoas que viviam próximo a Timóteo davam um bom testemunho dele, falavam muito bem dele, né? E aí Paulo prepara ele para as viagens missionárias e traz ele para estar, né, com eles, ministrando a palavra do Senhor, proclamando o evangelho. Ele passa a caminhar com Paulo e com Silas ali. No versículo 6 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram para Troade. Aqui, minhas amadas, eu quero trazer ao seu coração o seguinte: quando Deus ele nos dá uma missão, ele nos guia até onde ele quer, e ele também nos deixa, ele também nos diz qual é a forma que nós vamos cumprir aquilo que ele traz ao nosso coração. Mas não é incomum nós pensarmos que esse guiar do Senhor, em algumas vezes que nós somos, não vou dizer impedidas, né? Que a minha versão da Bíblia diz impedida, mas eu não vou dizer impedida, mas às vezes quando o Espírito Santo fala ao nosso coração que não é para nós levarmos a palavra a tal lugar, ou não é para nós estarmos aonde nós gostaríamos de estar, né? Quando isso acontece, eu quero te dizer que assim, às vezes não é o inimigo te interrompendo de cumprir o seu chamado, mas é Deus te guiando para aquilo que Ele quer, Deus te guiando para onde Ele quer que você esteja, né? Aqui nos versículos do 6 ao versículo 10, a intenção de Paulo e Silas ali era estarem na Macedônia e não estar nessas outras cidades para pregar. Então o Espírito Santo os conduziu. Não é aqui, é lá que é para você estar, é lá que a palavra vai ser ministrada, que vai haver transformações. Então algumas vezes nós queremos falar sobre a palavra de Deus em determinados lugares, mas não é ali que o Senhor quer. Então nós precisamos ter uma intimidade muito grande com o Senhor para saber aonde Ele quer nos usar, em qual tempo Ele quer nos usar, qual o território que Ele quer nos usar. Por isso, a cada vez mais,
eu sempre digo, as minhas amadas irmãs também diz, nós precisamos buscar ao Senhor no secreto para nós termos essa intimidade de escutar a voz dele. Nós fomos criados, todos nós fomos criados para um chamado. Cada um tem um chamado para desenvolver, né? Não foi o chamado que foi criado para nós, mas nós fomos criados para um chamado. Isso não muda. O que muda? Às vezes a geografia da onde você vai atender esse chamado. E para essa geografia, para nós sabermos sobre essa mudança, fechamento de ciclo, nós precisamos ter o nosso coração bem atrelado ao Senhor, dar uma intimidade ali com Deus, para sabermos quando fechamos um ciclo e quando iniciamos outros. Amém? Então, fechando esse parênteses, vamos continuar aqui nossa leitura. Então, Paulo teve um sonho que era para ele estar em Macedônia. Olha lá no versículo 9, diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, logo após o sonho, eles partiram ali para Macedônia. No versículo 12 diz: dali partimos para Filipo na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. No versículo 13, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali reunidos. Um lugar de oração. Um lugar de oração, alguns estudiosos dizem que é dado esse nome, por quê? Porque só tinha mulheres. Para ser uma sinagoga, teria que ter a presença dos homens ali, né? Então, como esse era uma presença só de mulheres, e ele descreve, né? Mais para frente ele fala, conversar com as mulheres que haviam reunidos ali. Então, era uma reunião de mulheres, uma reunião de oração. Versículo 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura que havia na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente do Senhor, venha ficar em minha casa, e nos convenceu. Aqui nós temos uma conversão, mas uma conversão de uma mulher num local favorável, que era um local de oração. Essa mulher, ela escutou a palavra do Senhor, Deus abriu o coração dela para a mensagem que Paulo estava trazendo, né? Então houve dois trabalhos. Primeiro, de Deus abrir o coração dela, e o segundo, dela aceitar aquela mensagem como algo muito verdadeiro e aceitar ali Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Então ela creu naquilo que Paulo disse sobre o Evangelho e ela se converteu. E a partir disso, a sua casa também foi convertida. O que eu quero dizer para você? A conversão, ela é individual, né? Aqui na Bíblia diz que tanto Lídia quanto a sua casa foram salvas, né? Foram alcançadas pelo Senhor. Mas a conversão é individual. Mas você sabe o que? Quando o Evangelho entra na nossa vida e através de nós ele entra dentro da nossa casa, é a luz. Nós colocamos a luz de Deus ali dentro da nossa casa. Então, assim, a conversão dos nossos familiares é uma questão de tempo se nós nos colocamos na brecha para que isso aconteça. Então, se você tem essa condição hoje na sua casa, não desiste. Não desiste daquilo que Deus vai fazer dentro da sua família, daquilo que você vai profetizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desiste de tudo que o chamado, de tudo que Deus pode fazer através de você dentro da tua família. Nada é difícil para o nosso Senhor. Nada é maior do que o nome dele. Amém? Então aqui Lídia teve essa conversão, foi algo leve. Mas o que a gente entende aqui? Lídia já era uma mulher que frequentava um círculo de oração. Ela já tinha um conhecimento da palavra, mas ela não tinha conversão genuína. Então nada adianta nós irmos para a igreja, nada adianta nós lermos a palavra, às vezes até sem uma meditação, né? Simplesmente lermos a Bíblia por ler. Nada adianta nós até orarmos, se nós não permitimos que essa palavra que a gente tanto escuta, ela entra dentro do nosso coração e venha gerar perfeição, venha gerar transformação. Então nós precisamos nos converter verdadeiramente, né? Aquilo que está sendo dito, querer transformar a nossa vida todos os dias para essa verdade absoluta sobre a salvação, sobre tudo que Deus fez e tudo mais que Ele irá fazer em nossa vida, amém? Então nós precisamos ter cada vez mais
é uma vida com o Senhor, na obediência daquilo que Ele nos pede. Amém? Aí o versículo 16 continua dizendo que certo dia Paulo e Silas indo para este lugar de oração, ou seja, então provavelmente era corriqueiro essa ida deles para este lugar de oração. Eles encontraram uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Senhor, do Senhor Deus, do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Em algumas versões diz irado. Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito. Ele disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Nesse mesmo instante, o Espírito a deixou. Aqui o que acontece? Quando essa mulher fala, estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação, ela está dizendo a verdade. Só que nos versículos anteriores aqui, a Bíblia deixa muito claro pra gente que ela tinha um espírito de adivinhação, ou seja, ela não estava não estava dizendo essas palavras porque ela acreditava naquilo, ela estava era zombando mesmo de Paulo, Silas e deles todos ali. Então o Senhor ele não precisa que o seu nome seja propagado pela boca de espíritos que na realidade só querem enganar as pessoas. E essa mulher, infelizmente, ela era uma serva, e ela era uma serva cativa de espíritos. Então ela era uma pessoa que ela não tinha domínio nenhum de nada que ela fazia, né? E aí através dela outras pessoas tinham lucros, né? Porque ela adivinhava as coisas para outras pessoas e isso era muito rentável. O que aconteceu? Quando eles perceberam que o lucro deles tinha acabado porque Paulo tinha expulsado esse espírito dessa mulher e que ela não serviria para mais nada, ou seja, era uma pessoa, uma expressão muito forte, mas na realidade uma pessoa descartável. Então o que eles fizeram? Eles mandaram prender Paulo e Silas. Eles açoitaram, Paulo e Silas apanharam. Por quê? Porque eles começaram a inventar coisas. No versículo 20 diz: e levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido nem aceitar. Na realidade eles inventaram essas coisas sobre Paulo e Silas. Por quê? Porque o ganho deles financeiro tinha sido prejudicado, então eles queriam também prejudicar eles. A partir disso, como as coisas para Deus é tudo maravilhosa, a partir disso houve o quê? Houve um encontro com um carcereiro, né? Então, lá no versículo 23 diz: depois de serem severamente açoitados, foram levados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e prendeu-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensavam que todos os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Esse homem, esse carcereiro, era um homem que castigava pessoas, que batiam em pessoas, mas quando ele viu tamanha grandiosidade de tudo aquilo que aconteceu, eles estavam presos por correntes, os pés estavam presos também, todas as grades foram abertas, todas as correntes caíram. Quando ele viu aquilo, ele pensou: sou um homem morto, porque naquela época quem deixasse um preso escapar, ele era morto. Então ele falou: eu já sou um homem morto, então, só vou cumprir o que... E aí Paulo lá do fundo diz: não faça isso, nós estamos aqui. Quando ele viu a grandiosidade de tudo aquilo que aconteceu, ele chega e fala: senhores, o que eu devo fazer? Porque ele achava que era muito grande o que ele precisava fazer para que ele tivesse essa salvação. E aí no versículo 31 diz: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. É tão simples.
A resposta deles para aquele carcereiro foi algo tão simples, que às vezes a simplicidade do evangelho, ele traz ao meu coração, ao coração seu e ao coração de outras pessoas, ele pode trazer assim, determinadas coisas que a gente não acredita. Por que é tão simples seguir esse evangelho? Mas é simples. Nosso Senhor, ele é simples. E aqui nós tivemos a conversão de Lídia de uma forma calma, tranquila, né? Ela olhou a palavra, ela viu que aquilo era o que ela precisava para a vida dela, ela se transformou ali, aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Para o carcereiro teve que haver um terremoto para que ele abalasse todas as estruturas dele e houvesse a conversão genuína. E assim a conversão das pessoas, a nossa conversão, a minha conversão não é um modelo a ser seguido, é um testemunho a ser ouvido. Mas não quer dizer que todas as conversões serão as mesmas. Às vezes as pessoas vão se converter num culto normal, às vezes as pessoas vão se converter após uma doença. Como o Senhor vai nos alcançar? Depende muito de quão distante nós estamos. Mas mesmo a distância que nós estamos do Senhor, ela não é tão longe para que a mão dele não chegue até nós. Amém? Então que cada vez mais nós possamos correr para esse Senhor. E aqui ele diz, creia somente. Olha que coisa linda. Creia somente. E naquela mesma hora, o carcereiro lavou todas as feridas dele. Em seguida, ele foi batizado. Aleluia, amém, Senhor, por isso. Que a palavra do Senhor, ela alcance muito mais pessoas. Ela é viva, ela é eficaz. O nosso Senhor, ele é maravilhoso. E ele quer trazer ao nosso coração sempre todas as verdades, né? E nós só precisamos aceitar, olhar para a cruz e ver Cristo e tudo que ele fez por nós e quanto mais coisas ele vai fazer. O mesmo Deus que salvou, que tirou Paulo e Silas das grades, que abriu todas as portas de celas, é o mesmo Deus que mora dentro de mim e dentro de vocês. E ele quer também te libertar daquilo que te aprisiona. Em nome de Jesus, minha querida, aceita essa palavra. Em nome de Jesus, abra o seu coração para todas as vezes que o Senhor tem falado contigo. E quanto mais ele vai falar, quantas vezes ele quis caminhar ao teu lado. Em nome de Jesus, hoje, aquilo que queima o teu coração, dê ouvidos ao que o Senhor tem para fazer em sua vida. Um grande beijo. Fica com Deus. Que Deus te abençoe.